Queridos irmãos, queridas irmãs, do Centro Espírita Irmandalvo, dos demais centros espíritas aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que assistirão este vídeo mais tarde pelas redes sociais da casa. Boa noite. Todos me veem? Tá. Se alguém mais tarde for assistir não me vê, eu tenho pele clara, cabelo branco, estou vestindo uma camisa polo cor vinho. É uma alegria estar aqui hoje, neste mês de comemoração dos 75 anos do Centro Espírita Irmandalvo, que completou 75 anos, dia 3 de outubro, o dia do aniversário do nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que nos trouxe esta doutrina que ilumina e esclarece e nos fortalece para seguirmos em frente na nossa jornada terrena. E o tema que vamos desenvolver hoje, nessas nossas reflexões, é desse último livro que nós escrevemos, Família, Jornada de Libertação. Por que jornada de libertação? Porque a nossa vida é uma jornada. Cada existência, cada reencarnação, a gente passa por uma jornada existencial. Jornada essa que se inicia ainda quando nos encontramos na erraticidade, no plano espiritual, e combinamos com os nossos irmãos, afins ou desafins, para vir à Terra, a este mundo, e nos reunirmos em família. Inicialmente na família nuclear, aquela família nossa mais próxima, onde temos os nossos pais, os nossos cônjuges, nossos filhos, tios, avós, netos, a família. Até se expandir, então, depois, para a família universal, a união das famílias. Sendo a família, então, esse núcleo base de toda a nossa sociedade humana. E aqui nós temos a família do Centro Espírita Irmandalvo, a família dos demais centros espíritas e a família reunida dos espíritas aqui de Taquara presente. E é na família, então, que nós crescemos. É na família que nós passamos pelos nossos desafios de convivência, de relações, onde passamos por dificuldades, por superações e conquistamos a alegria. E juntos, uníssonos, vamos crescendo, nos ajudando uns aos outros, nos auxiliando, de tal forma que, quando chegar o dia, o tempo de Deus, para retornarmos ao plano espiritual, possamos retornar melhores do que o dia em que aqui chegamos. Que na convivência da família, aqueles que têm um pouco mais de maturidade e sabedoria, possam auxiliar aqueles que têm menos a se desenvolver. E aqueles que têm menos sabedoria dão a oportunidade daqueles que sabem um pouco mais a exercitar, passar pelas provas. E uníssonos, então, todos crescem. Como introdução. Então, a família é, assim, o núcleo base de toda a nossa sociedade, na sociedade humana. E ela está presente na natureza. Por isso que a família também está na natureza. É uma lei da natureza. Se observarmos a natureza, vamos ver que certos animais convivem em famílias, com papéis definidos, o que cada um deve fazer. Por exemplo, a sociedade da família das abelhas. Cada componente daquela sociedade tem uma função, e eles trabalham em harmonia para o bem da colmeia. Assim como os cupins, os primatas, os pinguins, os lêmures e tantas outras espécies
onde se observam relações estáveis de dois seres que se unem e, a partir dali, constituem a sua prole. Se está na natureza e os animaizinhos que não são tão providos de raciocínio, de inteligência como nós, mas vivem mais nos instintos e um pouco de sentimentos, é claro. Se eles são capazes de conviver em família e se harmonizar e trabalhar em prol desse grupo social deles, nós muito mais, porque somos seres inteligentes, sencientes, somos capazes de perceber a nós mesmos e o mundo em que vivemos, e somos capazes de nos relacionar e de ter consciência das nossas obrigações uns para com os outros, em família. Dissemos que viemos a este mundo. Todos nós chegamos a este mundo em uma família. Fomos concebidos por um casal, de um homem e uma mulher. Mas onde que começa uma família? Quando que se começa uma nova família para que nós possamos vir a este mundo, reencarnar? É justamente com o casamento. E o Livro dos Espíritos vai nos esclarecer, quando fala da lei de sociedade, do casamento, que o casamento é a união de dois seres que se unem com objetivos comuns. Dois seres. Então, nesse contexto, o casamento de duas pessoas de sexo oposto, unidos pelos interesses comuns, pelo companheirismo, pelo respeito, pelo comprometimento com os objetivos comuns, unidos com base na lei do amor, vão produzir filhos quando chegar o momento. Mas existem outras formas que também de união, respeitáveis nos nossos tempos, as uniões estáveis, ou a união de duas pessoas, pode ser do mesmo sexo, homoafetivas, estejam unidas pelo amor, pelo respeito, pelo carinho, pelos interesses comuns. Não há como negar que é necessário a união dos sexos opostos para que os espíritos, para que ocorra a concepção e os espíritos possam reencarnar na Terra. Isso é lei de natureza também. Mas outras configurações familiares se respeitam, né? E se aceitam naturalmente. Esse é o objetivo, né? Que cada um se ame, se respeita e viva em paz. E no livro a gente faz uma analogia do casamento, mas que também se aplica às demais relações familiares, às relações sociais, a todas as nossas relações. Mas nós colocamos no capítulo do casamento um subcapítulo Semente das Relações, que a gente faz um estudo, uma analogia sobre a parábola do semeador, que diz que Jesus estava a ensinar, né? E voltando a falar, naquele dia, ele contou parábolas, iniciando pela parábola do semeador, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E vieram os pássaros dos céus e as comeram. Outras sementes caíram entre as rochas e que logo germinaram. Mas como tinha pouca terra, veio o sol e as crestou, queimou. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em terreno fértil,
Umas produziram 100, outras 60 e outras 30. Quem tem ouvidos, que ouça. Se fizermos, então, uma analogia, algumas sementes caíram à beira do caminho e vieram os pássaros dos céus e as comeram. É comum nos nossos dias, às vezes, as pessoas se conhecerem e sem procurar se encontrarem e sem procurar se conhecer melhor, saber quem é o outro, qual família, quais suas tradições de família, quais os seus propósitos de vida, quais os seus costumes, aqueles encontros fugazes. E as pessoas procuram se unir em reuniões, em uniões estáveis ou mesmo casamentos. Mas como não se conheceram bem, não deram o tempo necessário para essa aproximação e verificar se realmente existia união de propósitos entre eles, pode ser que, se não procurarem se conhecer e serem tolerantes para se entenderem e ajustarem os seus objetivos comuns, essa relação acabe rápido, como os pássaros do céu que comeram as sementes. Mas é claro, o semeador está sempre a semear. Se, mesmo que essa relação acabe, mesmo que tenha fracassado, se for analisado e tirado o aprendizado dos erros cometidos, terá valido para alguma coisa, para um aprendizado para não errar novamente. Porque esse aprendizado, por menor que seja, é como a semente que alimentou os pássaros do céu. Mas é claro que toda regra tem exceção. Somos espíritos milenares e pode ser que lá naquele acordo que fizemos na espiritualidade de nos unirmos em família, um tenha nascido lá no norte e outro aqui no sul. Mas o acordo foi feito lá na espiritualidade. E um dia essas duas almas se encontram na Terra e percebem que um pertence ao outro, um tem um compromisso com o outro. E se o amor for verdadeiro, dali poderá nascer uma relação de sucesso. A gente sempre tem que olhar os dois lados da moeda, como Jesus nos ensinou. Outras sementes caem entre as rochas, mas como tinha pouca terra, veio o sol e as crestou. Quantas rochas nós podemos enfrentar? Pedreira, dureza, nas nossas relações conjugais, ou relações com os nossos familiares, ou com os nossos amigos, nossos colegas. A dureza do egoísmo, da vaidade, a dureza de é como eu quero, aqui mando eu, da inflexibilidade, essa dureza, quando existe entre uma parte ou ambas as partes, se não for refletido, não for corrigido, a maneira de agir para com o outro, se esses seres não se evangelizarem e aprenderem a perdoar e a serem tolerantes e a dividir, essa relação poderá ser cristada. Outras caem entre os espinheiros e os espinhos a sufocar. Relações espinhosas, os espinhos da vaidade, da maledicência, do sarcasmo, daquelas alfinetadas. Fico alfinetando o outro a todo momento, achando defeito, não valorizando os seus valores, os seus méritos.
fazendo vistas grossas para as boas intenções do outro, mas muitas vezes tentando diminuir o outro para ser ressaltado. Isso não é orgulho e vaidade? Não tem a ver com a pedreira da vida? Se isso não for percebido e corrigido, essa relação poderá ser sufocada entre o casal, os dois seres, ou a relação de pai e filho, irmão para com irmão, tio para com sobrinho, avô, avó, amigo, vizinho. Mas algumas caíram em terra fértil e umas produziram 100, outras 60 e outras 30. Relações, uniões, onde há companheirismo, comprometimento, respeito para com o outro, cooperação, divisão de tarefas, mas, sobretudo, amor, amar, desejar o bem, trabalhar para o bem comum. Quando se alcança esses propósitos, nós nos aproximamos do 100%, de produzir 100%. Produzir uma vida tranquila, serena, onde se tenha prazer em estar com o nosso companheiro, a nossa companheira. Onde se aprenda a cuidar dele, do outro. Já tomaste o teu remédio hoje? Principalmente quando já precisa de remédio. Está com sede? O almoço está pronto? Quer que eu te ajude? Vamos sair, vamos à casa espírita? Vamos dar uma volta? Vamos ver um filme? Convivência, de respeito, de amor, que se somam. Mas pode ser que a gente não consiga ainda, neste planeta de expiações e provas, tirar 100%. Pode ser. Então, Jesus diz, nos produziram 100, outras 60, outras 30. Pode ser que um esteja mais maduro que o outro, e por mais que se esforce, não chegue aos 80, aos 90, aos 100, mas produzir 100, 60. Ou ainda tem um pouco mais de dificuldade, tenha 30% de acerto. O que importa é que a gente possa produzir o melhor das nossas relações e com os nossos filhos, e com os nossos familiares, e com a sociedade. Produzir o melhor que nós pudermos, o que estiver ao nosso alcance, segundo o nosso entendimento. Que seja feito com vontade, com amor, com comprometimento. Se erramos, perdão, indulgência. Não é o que nos ensina o Evangelho? E podemos errar, sim. Mas quando se pede perdão, quando se erra, é preciso, além disso, mudar a atitude. Se arrepender, se sentir culpado, se arrepender, corrigir. E mais tarde, quem sabe, dependendo, até expiar. Que a gente, então, preste atenção que tipo de semente estamos plantando nas nossas relações. Entre os casais, entre os irmãos, entre os familiares, de pai para filho, de filho para pai, de neto para avô. Quais sementes estamos plantando? E se estamos plantando a semente, ali tem uma árvore linda, vocês viram ali? Né? Uma árvore para crescer não basta colocar a semente. É preciso plantar, é preciso cuidar, né, para que ela possa crescer e produzir frutos. Uma grande árvore. A nossa família é a mesma coisa. Precisamos plantar a semente das boas ações, a semente das virtudes, as virtudes do Evangelho, e mantê-los na nossa convivência diária.
para que essa árvore possa crescer e dar bons frutos. Mas passado, então, esse período inicial de casamento, na maioria das vezes, porque tudo é relativo, né? Aí vem o desejo de ter filhos, assim como tivemos o desejo de nos unirmos a alguém. E a vinda de um filho à família poderá vir de duas formas. Pela concepção, na maioria das vezes é pela concepção, que quando a gente pensa em conceber um filho, precisa desde o começo ter o cuidado, né? Se possível o planejamento, o pré-natal da mamãe, o cuidado com o bebê que está para vir, a preparação da casa e do ambiente e dos demais familiares, os irmãos, para receber esse serzinho que está chegando, que a gente vai receber com tanto amor e carinho. E ele chegando vai precisar de cuidado, principalmente no início, vai precisar da educação moral, da educação para a vida. Precisamos levá-lo, colocá-lo na escolinha no devido tempo, na escola, mas não basta mandar para a escola. Precisamos participar daquela sociedade escolar, participando das uniões de pais e mestres, indo buscar o boletim, para que essa criança se sinta que ela é querida e respeitada e que se preocupam com ela. Porque senão ela vai ver o coleguinha com seu pai e sua mãe lá preocupado, falando com a professora, buscando seu boletim, participando das atividades quando é chamado, e ela não. Isso poderá gerar algum problema que mais tarde vai ter que ser tratado e pode até atrasar o seu desenvolvimento. É claro que tem situação que não se pode, é evidente. Às vezes pelo trabalho, pela doença, por algum outro motivo. Mas então que seja explicado para a criança o porquê que o pai, ou a mãe, ou o responsável não pôde lá participar daquela atividade. Tudo isso faz parte dessa convivência. Mas às vezes chega pela adoção também. Tem um capítulo grande no livro que é a adoção. A adoção também, pela lei, tem um processo de aproximação dos pais ao filho, que vai ser o filho adotivo. É uma espécie de gestação também, para cumprir todos aqueles aspectos legais e a formação dos laços de família, os laços espirituais para aquele filho. E uma vez que ele chegue, o processo é completo e venha para a nossa casa, não existe mais diferença. Como esse filho, esse ser, esse irmão espiritual chegou à nossa família, já não mais importa. É filho. E filho é sempre filho. E tem todos os cuidados na mesma forma do que teve o que tem um filho concebido. Não existe diferença. Inclusive, na documentação, no certidão não tem nenhuma referência que é adotivo. A lei já protege. Importante, então, que haja amor e respeito. Passado esse período de infância, então, vem a juventude. Que período lindo. Muitos aqui não foram jovens, né? A maioria já passou por esse período, outros estão passando. Período lindo. Onde o espírito vai, então, trazer de volta o seu temperamento e desenvolver a sua personalidade. Firmar a sua personalidade, com a qual ele vai se apresentar ao mundo, à sociedade nessa encarnação. Eu digo que é um período lindo, porque é um período de desafios e de dúvidas, de transformação e de adaptações. Às vezes o jovem, ele está tudo bem, né? Não tem nada de errado, está feliz, está dando tudo certo. Então ele se impõe para firmar a sua personalidade. Outras vezes, ele está frágil, está precisando de carinho e de ajuda. Então parece que ele se comporta um pouco mais como criança, chamando a atenção que ainda não é um adulto.
É importante a gente perceber isso. E por horas quer uma coisa, daqui a pouco ele já muda de opinião. Não quer mais aquilo. Ele está experimentando, ainda está experimentando. Eu quero ser médico, daqui a pouco eu não quero ser médico, quero ser advogado, ou quero ser um trabalhador de uma determinada área, não importa. Então, pode ser que ele mude de opinião. Assim como é muito comum, às vezes, hoje em dia, a seu aspecto da sua sexualidade. Demonstra uma certa tendência, certo outro, tratar com naturalidade. Não contrariar, não incentivar, deixar dentro de si, da vida dele, dando toda a atenção e o carinho. E digo para vocês, às vezes muda. É natural. Está experimentando. Que haja, então, um direcionamento, a educação, o cuidado. Cuidado com as redes sociais. Mas não é ficar, então, o tempo todo, não, mas se perceber que houve uma mudança de comportamento agressivo, ou que está passando por um processo que indica que está sofrendo alguma influência negativa, os pais têm, sim, que procurar saber o que está acontecendo, conversar com o jovem, se for o caso, vigiá-lo, para que entenda o que está acontecendo e lhe dê o direcionamento necessário para que ele possa desenvolver-se moralmente, para se tornar um adulto sadio, autossustentável, capaz de cuidar de si mesmo e capaz de constituir, então, a sua família no tempo certo, quando chegar esse dia. Constituir a família, a fase adulta, aquela fase de que carregamos, então, o fardo de manter a família, o casal, criar e educar os filhos, o trabalho profissional. Também temos as nossas responsabilidades sociais e as nossas responsabilidades como voluntários no centro espírita fundamentais. Não falei, mas volto a falar, então. Levar as crianças para a evangelização é dever moral de todos nós. Os jovens, indicar os jovens para a evangelização juvenil é obrigação de todos nós, para que eles sejam evangelizados. E por mais que ali, logo no início daquele adulto jovem, que ele às vezes vai para a faculdade, casa, tem uma série de compromissos, por mais que se afaste, às vezes um pouco, mais tarde, quando ele precisar, ele vai saber onde terá o apoio necessário. E voltará e será um bom trabalhador no centro espírita. Que bom que ele continue, né? Com alguma atividade, é o que a gente espera, para que a nossa doutrina também cresça. Um aspecto que é importante comentar, passada essa fase de vida adulta, é a terceira idade. A terceira idade. Quando chegamos na terceira idade, já não temos mais aquele vigor físico, aquela energia que tínhamos quando éramos jovens ou adultos, quando estávamos no auge da força física. Às vezes andamos devagarinho, às vezes precisamos da bengala, alguém que nos dê o braço, a mão. Não temos a força. Mas daí é o momento de exercer a sabedoria do aprendizado. Uma época da história da humanidade, as decisões importantes eram tomadas nos conselhos de anciões. Os dirigentes, os governantes, os reis, os pajés, o pessoal lá das tribos consultavam os conselhos de anciões, da sua sabedoria. A gente tem deixado de lado isso, de ouvir os idosos. Ouça a sua opinião.
Não tratar os idosos como jurássicos. Alguém que é jurássico já não sabe mais nada, é ultrapassado. Eles têm sabedoria, têm vivência. Ouça, reflita. E outra coisa, o idoso, ao longo da vida, sustentou a família e, quando possível, guardou algumas reservas para os momentos lá da sua vida, do seu final dos últimos anos de vida. É dever dos adultos, aqueles que estão na fase de produção, sempre que tiver condições, se sustentarem a sua família e os seus filhos. Sempre que possível. Não é natural alguém que tenha condições de trabalhar e de sustentar-se, de buscar os seus meios, deixar de fazer. Ficar na vida ociosa, muitas vezes no vício, e utilizando os recursos que o avô guardou para os seus remédios lá na fase adulta, na terceira idade. É claro que há casos em que, às vezes pelo desemprego, pelo desencargo dos pais, pela doença, o idoso vai, o vovô e a vovó vai ajudar. É natural que ajude. Mas ele não pode, digamos, ser explorado. Isso que eu estou dizendo. É muito comum hoje em dia também ver as pessoas entregarem os netinhos para a vovó cuidar. Uma criança para cuidar dá trabalho e precisa de energia. Não estou dizendo que não conviva o netinho com a vovó, mas cuidado para não colocar peso demais nos ombros da vovó e fazer com que ela adoeça e parta para a espiritualidade antes da hora. Tudo deve ser visto com equilíbrio, com calma. E, como disse, o dever principal é dos pais. Os avós vão suprir quando os pais não puderem suprir. Ainda temos tempo? Tem mais um pouquinho. Então é isso, meus amigos. Também tem um capítulo que fala sobre o divórcio. Às vezes ocorre, é natural. Quando as relações humanas se tornam espinhosas demais, que a convivência, ao invés de trazer ensinamento para o espírito, está trazendo compromissos que vão comprometer esses espíritos. Talvez, sobre a avaliação dos cônjuges, a via do divórcio seja recomendável. Cabendo a eles cabendo ao casal, né, decidir o que é melhor ou não. Não nos cabe a incentivar divórcio e muito menos a incentivar a manter relações muitas vezes carregadas de agressividade, de desrespeito e que pode levar até o crime. Mas o divórcio ocorrendo, nós temos o direito de ser felizes. Aqueles que se divorciaram têm o direito de procurar outras pessoas para conviver. E para que saiam bem dessa situação de divórcio, se possível que seja amigável, as divisões sejam feitas com naturalidade, e os filhos
sejam considerados. Quem está se divorciando é o casal, não os filhos. E não pode haver, como é que é aquele crime que parental, como é que é? Não faltou a palavra. Alienação parental, perdão, obrigado. Alienação parental. Não havendo problema de polícia, de agressividade, de crime, havendo a possibilidade do filho conviver com o pai e com a mãe, essa convivência deve ser fortalecida, providenciada. E como diz, se houver um novo casamento, às vezes de um novo casamento vem filhos dos dois lados. Uma família que era pequena, que cresceu, que depois diminuiu com o divórcio. Aí dois seres novamente se unem. E é possível, sim, continuar com a vida. Que não se fique mergulhado no sofrimento e olhando, vivendo no passado. Você tenha todo respeito, deseje-se o bem, reze por aquele que foi companheiro, companheira, para que seja feliz também na sua vida. E assim a gente possa prosseguir na nossa jornada. Porque jornadas felizes são possíveis, sim. Se não fosse, quantos casais, quantas pessoas a gente não vê hoje em dia exemplos na sociedade em que vivemos. Desculpe, a garganta está falhando. Mas então, chegando ao final do tempo, a gente vai dizer que, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a família foi, a família é e a família será no futuro o melhor meio que nós temos para evoluir como espíritos imortais, para aprendermos a conviver com os outros, para deixarmos de sermos egoístas e para vivermos o Evangelho de Jesus e para o nosso progresso espiritual. Como a fala acabou, também acabou. Que Jesus esteja no coração de todos vocês.